Bom, agora vamos para a simulação, né? Na simulação, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que eu tenho que estar no ambiente estrutura, certo? Aí dentro do ambiente estrutura, eu faço a simulação, tá certo? Existe uma vasta teoria sobre como funciona o método matemático, o método físico para fazer o estudo desse negócio aí, tá? O mais simples nesse caso e o que vai funcionar muito bem é o método de simulação dentro do espaço estrutura, tá? Não tente fazer fora, porque ele vai dar algum probleminha e eu já fiz alguns testes aqui no meu computador, tá? E que os resultados foram idênticos. Então ele não vai comprometer em nada o desempenho dos testes que foram realizados, tá? Então nesse caso a gente usa um elemento, né, do método que a gente chama de elemento de barra, tá? Então nesse caso vai funcionar bem. Bom, eu vou criar um novo estudo, certo? O tipo de malha vai ser de viga, tá? Então nesse caso o elemento é viga. Nesse caso eu vou escolher um ensaio estático linear, é isso que a gente vai fazer, tá? Esse negócio aqui é para quando a gente quer estudar vibrações e outras coisas. E sei lá, acho que eu não vou mexer em nada aqui, vou deixar quieto aqui o resto da coisa. Só vou deixar o ok e ele vai criar um estudo 1, tá certo? Aqui, o que, que eu tenho que definir além disso, né? O corpo que eu vou ensaiar, então nesse caso é o corpo todo, certo? E aí eu vou colocar, olha, o que falta aqui. Veja que o meu tubo, ó, ele já é um tubo oco, tá vendo? Então o que, que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar no tubo, ó, e eu vou colocar as fixações. Então o que, que eu vou supor, né? Eu vou supor que os pés estarão fixos, certo? Então aqui na ponta do pé, ó, eu vou escolher aqui um nó, né? O final aqui, ó, na ponta desse pé, na ponta desse pé e na ponta desse pé, ó, eu vou ter uma fixação. Então ele vai estar apoiado no chão e ele também não vai escorregar, certo? Então eu tenho que colocar isso para que o meu sistema funcione e eu acho que isso é uma coisa bem próxima da realidade. Ok, a outra coisa, ó, é a força. A força é o peso, né? Então o que, que eu vou supor, né? Eu vou pegar uma barra, ó, e eu vou falar que eu vou colocar uma força de uma pessoa de, sei lá, esculachando o negócio, eu vou botar 200 quilos, certo? Ou seja, uma pessoa de 200 quilos vai se sentar nessa cadeira, dessa forma como ela está desenhada. Então, olha, eu vou colocar 200, mas aí para eu mudar esse valor ou para mim representar de forma melhor, ó, eu venho aqui, ó, e eu coloco normal a face, ó. Por que que acontece, ó? Tá vendo que aqui tem o Z, ó? O Z será o vetor para baixo. Então eu vou botar menos, porque é para baixo, né? 200 quilos, ó, vai dar mais ou menos 2.000 newtons, ó. Então eu vou botar menos 2.000 newtons, certo? Clico fora, ó. E eu botei uma força de 2.000 newtons ou de 200 quilos sobre a minha estrutura. Então veja, ó, já atribuí o material, né? Tá aqui PVC, eu já fiz isso anteriormente quando eu desenhei minhas peças separadas, né? Considerei que tudo aqui vai estar perfeitamente emendado, certo? As conexões provavelmente vão atribuir uma quantidade de reforço aqui nessas extremidades, tá? Mas um estudo qualitativo vai me dizer de uma forma aproximada qual é um bom resultado para isso aí, sem eu complicar muito, tá? E acho que é isso, né? Se eu quiser, eu posso verificar a soldagem, certo? Mas eu acho que não precisa, esse aqui não tem o termo de soldagem. E eu vou resolver, ó, meu sistema. E aí tem que ter uma máquina mais ou menos boa, certo? Ele vai criar a malha e ele vai fazer a simulação da malha. E olha lá, ó, no automático, ó, ele vai me dizer isso aí, ó. Então o que acontece, ó? Aqui, ó, eu vou ter uma tensão de 0,0229 megapascal no ponto máximo, que é o ponto vermelho, certo? Veja então que se uma pessoa muito pesada sentasse, a tendência
é que essa estrutura, da maneira como ela tá, ela quebrasse nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui iria quebrar primeiro, certo? E aí eu tenho 200 vai dar 22,9 kPa, né? De tensão máxima. Então 22,9 kPa, né? Vai me dar se eu vou ter que verificar se o PVC resiste a teria resistência para suportar esse esforço de 22,9 megapascal, tá? Você tem que ver lá qual é a tensão de ruptura desse material, aqui ele já vai te dar isso aí, tá? Em outras partes, ó, a solicitação seria muito pequena, tá? Então aqui seria pequena, aqui seria pequena, tá certo? Eu posso verificar aqui, ó, na seleção de dados, ó, a deformação, o deslocamento nesse caso, tá certo? Então aqui eu teria, ó, um deslocamento de menos de 1 milímetro, certo? 0,0224 milímetros. E aí o deslocamento, né, seria na parte central dessa parte que eu coloquei aqui no meio, certo? Então, se eu quisesse reduzir o deslocamento aqui, eu deveria reforçar essa estrutura aqui. Também posso fazer uma animação, certo? Então, ó, eu clico aqui em animar, ó, ele me mostra como seria o deslocamento, por exemplo, de uma pessoa sentando na cadeira. Certo? Outra coisa que é possível verificar é o seguinte. Veja aqui, deixa eu ver o tempo do vídeo aqui, senão eu vou encerrar. Veja que eu posso verificar como seria o comportamento de uma pessoa sentando nesse negócio. Posso até salvar o vídeo se eu quiser, tá? Outra coisa que é muito salutar, muito importante fazer é o seguinte, olha, eu tenho uma tensão aqui, ó, e ela me deu uma tensão máxima de 0,0229, tá? Agora, tá vendo que tem traços aqui, ó? E esses traços têm uma certa distância? Isso aí são tamanhos do meu elemento, tá? Eu poderia verificar se esses elementos, se eles fossem menores, eu teria alguma alteração no meu resultado, tá? Então, no caso aqui, ó, eu posso vir aqui em malha, ó, e eu posso refinar minha malha, ó. Então, eu vou usar elementos menores, ó, elementos de 10 milímetros, ó. Inicialmente, eles estavam com 28,57 milímetros. Com 10 milímetros, ó, eu vou gerar uma malha, certo? A minha malha agora, ó, ela vai ser menor. Eu vou resolver de novo. O tempo que ele vai levar para resolver agora vai ser maior porque eu tenho uma malha com mais elementos, né? Veja que os espaços diminuíram, era de 28, agora caiu para 10 milímetros. E observe que o meu resultado praticamente não foi alterado. Eu continuo com 0,0229. Nesse caso, o tamanho da malha não importou nada, né? Então, ajuda bastante, tá? E o deslocamento, ó, ele ficou com 0,0227. Eu não me recordo qual que foi o inicial, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Tá certo? É óbvio que essa deformação que a gente vê, ela tá em escala, tá? Então, se eu quiser ver a escala real, ó, você praticamente não vai ver, porque é menos de 1 milímetro. Você está vendo uma cadeira de 600 milímetros de tamanho, mais ou menos, certo? Então, o negócio fica mais simples quando eu exagero e visualizo o negócio para visualizar, né, de maneira mais real. Beleza? Então, essa é a forma de fazer a simulação.